E se eu te dissesse que a batalha mais importante do seu dia não é aquela reunião no trabalho, nem o trânsito que você vai enfrentar, mas a guerra silenciosa que acontece nos primeiros 5 minutos depois que você abre os olhos? É uma guerra pela narrativa. É a disputa para decidir quem vai escrever a história das suas próximas horas. A voz da ansiedade ou a voz da fé? O eco dos problemas de ontem ou a promessa de um novo começo? Antes que os seus pés toquem o chão, a sua mente já escolheu um caminho. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, para tomar uma decisão intencional para armar a nossa alma com a única verdade que tem: o poder de silenciar todo o ruído. Pai Celestial, diante da luz suave deste novo dia, nós não nos aproximamos de Ti como quem chega a um balcão de pedidos com uma lista de queixas e necessidades. Nós escolhemos entrar pela porta da gratidão. Nós paramos, respiramos fundo e, antes de qualquer outra palavra, nós dizemos: obrigado. Obrigado não apenas por um novo dia, mas pelo milagre que ele representa. Obrigado pelo dom imerecido da vida, pelo fôlego que enche os nossos pulmões, sem que precisemos pensar nisso, um presente que o dinheiro não pode comprar e que a ciência não pode replicar perfeitamente. Obrigado pelo milagre silencioso de um coração que bateu a noite inteira, guardando-nos em um sono que tu mesmo vigiaste. Obrigado pela tua misericórdia, que não é um reservatório que se esgota, mas uma fonte que jorrou fresca sobre nós enquanto dormíamos, lavando os erros de ontem e nos entregando uma página em branco. Hoje nós não tropeçamos para fora da cama, arrastados pelas obrigações. Nós nos levantamos com propósito. Nós nos levantamos para fazer uma declaração que ecoa nos céus e cala as acusações do inimigo. Nós olhamos para este dia e proclamamos com a autoridade que nos deste: este é o dia que o Senhor fez. E porque tu o fizeste, Ele carrega o teu potencial, a tua bondade e a tua glória. Por isso, nós tomaremos uma decisão executiva sobre os nossos sentimentos agora mesmo. Nós nos alegraremos e exultaremos nele. A alegria não será um sentimento que talvez nos encontre ao meio-dia se as coisas derem certo. Não, a alegria é a nossa arma, é a nossa bandeira, é a nossa escolha consciente feita aqui e agora, antes mesmo de sabermos o que o dia nos reserva. Nós escolhemos nos alegrar não por causa das circunstâncias, mas apesar delas, pois a nossa alegria não está no que acontece ao nosso redor, mas em quem caminha conosco. E para que essa decisão não seja apenas um pensamento positivo passageiro, nós fincamos a nossa bandeira no solo firme e inabalável da tua palavra. Hoje a nossa constituição espiritual, o documento que rege a nossa mente, as nossas emoções e as nossas ações, é o Salmo 23. Este salmo não é para nós uma poesia bonita para ser recitada em funerais ou um amuleto de sorte para acalmar a alma. Não, ele é o nosso contrato de aliança assinado com o sangue de Jesus. É a nossa realidade viva, o nosso testemunho ativo. Nós o lemos não como história, mas como a nossa notícia de primeira mão para o dia de hoje. Quando declaramos: o Senhor é o meu pastor, estamos redefinindo a nossa identidade. Não somos órfãos neste mundo. Não estamos perdidos tentando encontrar o caminho.
sozinhos. Não somos definidos pelo nosso cargo, pela nossa conta bancária ou pelos nossos erros. Nós somos ovelhas do teu pasto, e isso significa que pertencemos a ti. Pertencer a ti significa que somos cuidados, guiados e ferozmente protegidos. E por causa desta primeira verdade, uma segunda se torna uma consequência inevitável, uma certeza matemática da fé: nada me faltará. Nós declaramos essa frase não como um desejo, mas como um fato. Nada me faltará. Não me faltará paz no meio da tempestade. Não me faltará força quando o meu corpo estiver cansado. Não me faltará sabedoria diante de uma decisão complexa. Não me faltará provisão quando as contas chegarem. Não me faltará consolo quando a tristeza tentar me visitar. Por quê? Porque aquele que é o dono de tudo é o nosso pastor. A suficiência dele se torna a nossa realidade. Nós escolhemos começar este dia não com a mentalidade de escassez, focados no que não temos, mas com a mentalidade da aliança, focados em quem nós temos. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso guia. Tu és o nosso defensor. E porque tu és o nosso pastor, nós já acordamos hoje possuindo tudo o que é essencial. A tua presença é a nossa maior provisão. Hoje declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força inegociável e caminharemos nela com passos firmes e coração grato do nascer ao pôr do sol. Nós não estamos apenas começando o dia, estamos o inaugurando sob a jurisdição do céu. E antes de mergulharmos ainda mais fundo nesta verdade, que pode transformar o seu dia, eu quero te convidar a fazer algo poderoso, um ato profético. Se você declara aí onde você está que o Senhor é o seu pastor, não apenas uma figura histórica, mas o seu guia pessoal, hoje clique agora no botão curtir como um sinal da sua fé. E eu garanto a você, fique comigo até o final, porque juntos nós vamos construir uma fortaleza de fé ao redor do seu dia. E você não vai querer perder um único tijolo. Nós não vamos deixar essa declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, suspensa no ar como uma frase bonita. Uma declaração sem ação é apenas um desejo, mas uma declaração que se torna o roteiro para as nossas atitudes, essa sim tem o poder de redesenhar a nossa realidade. Dizer nada me faltará não é uma fórmula mágica para que as coisas apareçam do nada. É a consequência natural, o resultado inevitável de uma vida que se submete ativamente ao pastoreio dele. E é exatamente isso que faremos agora. Vamos pegar cada promessa contida neste salmo e não apenas lê-la, mas vesti-la. Vamos transformá-la em tijolos para construir uma manhã, uma tarde e uma noite inabaláveis. A primeira ação do nosso pastor, a primeira evidência do seu cuidado é esta: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Observe bem a frase, ele me faz repousar. Isso é profundo. Isso revela que o nosso pastor conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós, por conta própria, raramente escolhemos o descanso. Vivemos em um mundo que aplaude a exaustão, que nos dá medalhas pelo cansaço e que nos convence de que parar é sinônimo de fracassar. Nós nos tornamos viciados no movimento, na agitação, na sensação de estar sempre ocupados, porque o silêncio nos assusta e a quietude nos confronta.
esgotamos nossa energia física, nossa paciência emocional e nossa força espiritual. E ainda assim, continuamos. Continuamos porque acreditamos na mentira de que tudo depende de nós. Mas o bom pastor, que nos conhece melhor do que nós mesmos, olha para a nossa corrida frenética com compaixão e diz: chega, você precisa parar. Às vezes, ele nos faz repousar. Ele permite situações que nos forçam a desacelerar. Ele fecha uma porta para que possamos respirar. Ele nos coloca em uma posição onde a única coisa que podemos fazer é olhar para cima. O pasto verdejante não é um lugar de preguiça, é um lugar de nutrição. É o lugar onde a ovelha para de andar e começa a comer. É onde ela para de se preocupar com o caminho e se concentra em se alimentar da provisão que está bem debaixo do seu nariz. Nesta manhã, nós declaramos guerra contra o espírito de ansiedade e a tirania da pressa. Nós nos recusamos a viver no deserto do estresse, correndo de uma miragem de produtividade para outra, apenas para terminar o dia mais secos e mais cansados. Hoje nós aceitamos o teu convite para o descanso. Nós escolhemos de forma deliberada encontrar pastos verdejantes ao longo do nosso dia. Talvez seja em 5 minutos de silêncio antes de uma reunião importante. Talvez seja na decisão de desligar o telefone durante o almoço. Talvez seja na escolha de ouvir uma música de adoração em vez de um noticiário caótico no carro. Pai, cria em nós o desejo pelo teu descanso. Mostra-nos onde estão os teus pastos verdejantes hoje e nos dê a sabedoria para repousar neles. Nós entregamos a ti a nossa agenda, a nossa lista de tarefas, a nossa preocupação com o tempo. Nós confiamos que quando descansamos em ti, o trabalho que fazemos se torna mais produtivo, mais leve e mais ungido. Nós não perderemos nada por parar. Pelo contrário, ganharemos tudo. Depois de nos alimentar, o pastor nos guia ao próximo destino essencial. Leva-me para junto das águas de descanso. Se os pastos verdes alimentam o nosso corpo e a nossa alma, as águas tranquilas limpam as nossas emoções e saciam a nossa sede espiritual. Pense nas águas turbulentas. São águas agitadas, barulhentas, turvas. Quando você olha para águas assim, você não consegue ver o fundo, não consegue ver o que está escondido. E, acima de tudo, você não consegue ver o seu próprio reflexo com clareza. Assim é a nossa alma quando está cheia de preocupação, medo, raiva e ressentimento. É uma tempestade interior. Nossos pensamentos correm a 1000 por hora. Nossas emoções estão em conflito e não conseguimos ouvir a voz de Deus porque o barulho interno é ensurdecedor. Tomamos decisões ruins, dizemos coisas das quais nos arrependemos e vivemos em um estado constante de alerta porque a nossa alma está em um mar revolto. Mas o nosso pastor não nos deixa afogar nessa turbulência. Ele nos diz: vem, eu conheço um lugar. Ele nos leva. Novamente, é a ação dele. Ele nos guia para longe do barulho, para longe do caos, para um lugar onde as águas são tranquilas, límpidas e serenas. Águas de descanso é o lugar onde a nossa alma pode finalmente se aquietar. É onde o lodo da amargura assenta, onde a areia da irritação vai para o fundo e a água se torna cristalina novamente. É junto a essas águas
que podemos finalmente ver as coisas com clareza. Podemos ver a situação como Deus a vê. Podemos ver a nós mesmos não através da lente distorcida da acusação ou da insegurança, mas através do reflexo claro da graça de Deus. E o mais importante, podemos beber. Podemos saciar uma sede que nenhuma outra fonte pode satisfazer. A sede por paz, por aceitação, por sentido. Nesta manhã, nós fazemos uma oração específica. Pai, aquieta a tempestade na nossa mente. Nós repreendemos o redemoinho de pensamentos ansiosos. Nós silenciamos as ondas de más notícias e previsões pessimistas. Em nome de Jesus, nós falamos à nossa alma o mesmo que Jesus falou ao mar da Galileia. Aquiete-se. Nós escolhemos seguir a tua liderança para longe das fontes poluídas de contenda, fofoca e negatividade. Guia-nos hoje para conversas que edificam, para ambientes que trazem paz e, acima de tudo, para a tua presença, que é a fonte de todas as águas tranquilas. Nós declaramos que hoje não seremos governados pela instabilidade emocional. Nossa âncora está firmada em Ti. E por isso mesmo que os ventos soprem lá fora, o nosso interior permanecerá em paz. E o que acontece quando nos alimentamos nos pastos verdes e bebemos das águas tranquilas? O resultado é inevitável. Ele refrigera a minha alma. Esta é uma das promessas mais íntimas e poderosas de toda a Escritura. A palavra refrigerar aqui significa muito mais do que um simples alívio. Significa restaurar, renovar, trazer de volta ao estado original. É como pegar algo que estava quebrado, gasto e desbotado e devolvê-lo à sua forma e cor originais, como se fosse novo. Nossa alma passa por um desgaste diário. Ela fica arranhada pelas decepções, amassada pelas palavras duras, enferrujada pela falta de perdão e sobrecarregada pelo peso das responsabilidades. Há partes de nós que se sentem velhas, cansadas e sem vida. Mas o nosso pastor é um especialista em restauração. Ele não joga fora o que está danificado. Ele o refaz. Ele pega os cacos do nosso coração partido e os transforma em um mosaico de graça. Ele pega a nossa exaustão e a troca por um vigor que não vem de nós mesmos. Ele sopra o seu fôlego de vida sobre as áreas secas e mortas da nossa alma. Aquele sonho que você enterrou, aquele relacionamento que você desistiu, aquela alegria que você pensou que nunca mais sentiria. E Ele as traz de volta à vida. Essa refrigeração da alma é um reset divino. É Deus apertando o botão de reinicialização no nosso sistema operacional interno, limpando os vírus da amargura, deletando os arquivos corrompidos da culpa e atualizando o nosso software com a sua graça e a sua força. Hoje nós nos abrimos para essa obra de restauração. Senhor, nós te damos permissão para entrar nos porões empoeirados da nossa alma. Onde houver desânimo, nós te pedimos sopra um novo ânimo. Onde houver cinismo e incredulidade, planta novamente a semente da fé infantil. Onde a fraqueza se instalou, nós declaramos que a tua força se aperfeiçoa. Nós entregamos a ti todo o cansaço que não é apenas físico, mas emocional. A exaustão de tentar ser forte o tempo todo, a fadiga de carregar fardos
que não são nossos. Refrigera-nos, Pai. Renova a nossa mente, restaura a nossa esperança e reaviva a nossa paixão por Ti. Nós declaramos que hoje não caminharemos como almas gastas, mas como homens e mulheres cujo espírito foi renovado pelo toque do Criador. E uma vez que estamos alimentados, saciados e restaurados, estamos prontos para caminhar, mas não para qualquer lugar. O pastor nos guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O caminho que o nosso pastor escolhe para nós não é necessariamente o mais curto, o mais fácil ou o mais popular. É a vereda da justiça. É o caminho da integridade, da retidão, da honra. Em um mundo que nos oferece atalhos o tempo todo, o caminho do jeitinho da mentira pequena, da vantagem ilícita, da vingança sutil, o nosso pastor nos chama para um padrão mais elevado. Ele nos guia pelo caminho que, no final, leva à vida e à paz. Andar nesta vereda significa que as nossas decisões de hoje serão filtradas por uma pergunta: isso agrada ao meu pastor? Significa que a forma como tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho e o estranho na rua importa. Significa que a nossa palavra tem peso. Significa que a nossa ética nos negócios é inegociável. Não fazemos isso por nossa própria força ou para ganhar medalhas de bom comportamento. A palavra nos dá a motivação por amor do seu nome. A nossa vida é um outdoor que exibe o caráter do nosso Deus. Quando andamos em integridade, estamos declarando ao mundo que o nosso pastor é bom, é justo e é fiel. A nossa retidão não é sobre a nossa reputação, é sobre a dele. Portanto, nesta manhã, nós submetemos o mapa do nosso dia a Ti. Nós entregamos a nossa bússola interior nas Tuas mãos. Guia os nossos passos, Senhor. Que cada passo que dermos hoje seja um passo firme na vereda da justiça. Guia as nossas palavras para que elas construam em vez de destruir. Guia as nossas finanças para que elas sejam administradas com sabedoria e generosidade. Guia os nossos relacionamentos para que eles reflitam o Teu amor e o Teu perdão. Nós declaramos que hoje não seremos desviados pelos caminhos largos da conveniência ou pelos atalhos sombrios da impaciência. Nossos pés estão firmados na Tua vereda. E mesmo que este caminho seja mais estreito e mais íngreme, nós o seguimos com confiança, pois sabemos que é o único caminho que leva à verdadeira vida e o fazemos não por obrigação, mas por um profundo amor e gratidão àquele que deu a vida por nós, o nosso bom pastor. E antes de erguermos este muro de fogo ao redor das nossas vidas, eu quero te pedir para fazer algo que é mais do que um clique, é uma declaração de guerra espiritual. Aí onde você está, escreva nos comentários a palavra coberto. Não como um simples comentário, mas como um selo de fé sobre a sua vida e sua família hoje. Declare em público que você e sua casa estão debaixo da proteção mais poderosa que existe. Faça isso agora e sinta a atmosfera mudar. Agora que estamos alimentados nos pastos verdejantes, saciados junto às águas tranquilas, com a alma restaurada e caminhando na vereda da justiça, precisamos entender algo crucial. A vereda da justiça, muitas vezes, atravessa território inimigo. O fato de estarmos no caminho de Deus não nos concede uma isenção automática das batalhas da vida. Pelo contrário, muitas vezes é a nossa decisão de andar em retidão
que provoca a ira do adversário. Ele não se preocupa com aqueles que já estão perdidos em seus próprios caminhos largos. Ele mira suas flechas naqueles que decidiram seguir o pastor. Ele tenta nos intimidar no caminho, nos fazer duvidar da direção, nos ferir, para que desistamos da jornada. E é por isso que o bom pastor não nos envia para este caminho desprotegidos. Ele nos fornece a armadura mais impenetrável, a defesa mais absoluta e a arma mais vitoriosa que o universo já conheceu. E nesta manhã, Senhor, com toda a fé que há em nosso coração, nós ativamos esta arma. Nós nos revestimos e aplicamos conscientemente o sangue de Jesus sobre cada milímetro da nossa existência. O sangue de Jesus não é uma superstição, não é um amuleto. É um fato histórico com implicações espirituais eternas. É a evidência da nossa redenção, é o recibo da nossa compra, é o documento legal que prova que não pertencemos mais ao império das trevas, mas ao reino do Filho amado. O sangue de Jesus é a assinatura de Deus no contrato da nossa salvação, e quando o invocamos em fé, estamos apresentando este contrato nos tribunais do céu e da terra, declarando os nossos direitos legais como filhos de Deus. E nós começamos pelo campo de batalha principal, a nossa mente. O inimigo sabe que se ele puder conquistar o território dos nossos pensamentos, ele poderá controlar as nossas emoções e paralisar as nossas ações. Então hoje, nós cobrimos a nossa mente com o sangue de Jesus. Nós erguemos um escudo protetor ao redor dos nossos pensamentos. Declaramos que toda flecha de dúvida, todo sussurro de insegurança, toda imagem daquele erro do passado que o inimigo tenta projetar na tela da nossa memória, todo o pensamento de derrota, de impureza, de medo, de ansiedade sobre o futuro, bate neste escudo de sangue e cai por terra, sem poder e sem efeito. Nós declaramos que a nossa mente não é um playground para o diabo. Ela é o templo do Espírito Santo. O sangue de Jesus lava, purifica e cria um filtro divino para que apenas pensamentos que vêm de ti, pensamentos de paz, de esperança, de pureza e de vitória, possam encontrar lugar e criar raízes. Nós cancelamos toda confusão mental, toda névoa de incerteza e toda fadiga de pensar demais. Recebemos a mente de Cristo, uma mente clara, focada, sã e cheia de paz. Em seguida, nós estendemos essa cobertura divina sobre o nosso corpo físico. Nós cobrimos cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo com o sangue de Jesus. A palavra diz que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Essa cura não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente comprada e paga na cruz. Portanto, nós declaramos saúde divina sobre nós, da cabeça aos pés. Nós repreendemos toda enfermidade, toda dor, toda síndrome, todo diagnóstico maligno. Declaramos que a doença é um invasor ilegal no nosso corpo, porque o nosso corpo não nos pertence. Ele foi comprado por um alto preço e agora é o santuário do Deus vivo. O sangue de Jesus flui através das nossas veias espiritualmente, trazendo vida, força e vitalidade. Nós ordenamos que todo sintoma de fraqueza, toda dor crônica e toda predisposição genética se curvem agora à autoridade superior
do sangue de Cristo. Nós não aceitamos a enfermidade como nossa porção. Nossa porção é a saúde, a força e a longa vida que Ele nos prometeu. E agora, nós pegamos essa aliança de proteção e a estendemos como uma tenda sagrada sobre o nosso lar. Nós não vivemos apenas em um endereço físico, vivemos sob um endereço espiritual. E hoje nós declaramos que o endereço espiritual da nossa casa está debaixo da cobertura do Altíssimo. Nós aplicamos o sangue de Jesus em fé sobre a viga da porta da frente. Assim como o anjo da morte teve que passar por cima das casas marcadas com o sangue do Cordeiro. No Egito, nós declaramos que todo espírito de morte, destruição, tragédia e perda tem que passar por cima da nossa casa hoje. Ele não tem permissão para entrar. Nós selamos cada janela com o sangue, declarando que nenhuma influência maligna, nenhuma escuridão ou opressão encontrará uma fresta para se infiltrar. Nós cobrimos cada parede com o sangue, declarando que as conversas dentro desta casa serão abençoadas, que a paz reinará e que a discórdia não encontrará lugar para ecoar. Nós cobrimos o telhado com o sangue, declarando que estamos debaixo de um céu aberto de bênçãos e não debaixo de uma nuvem de julgamento ou maldição. Mas o sangue de Jesus não apenas protege o exterior, ele purifica o interior. Neste momento, nós liberamos o poder purificador do sangue de Jesus para preencher cada cômodo desta casa. Que o teu sangue expulse agora toda obra das trevas, todo espírito de contenda, que tenta criar brigas entre marido e mulher, entre pais e filhos. Que o teu sangue expulse todo espírito de tristeza e depressão, que tenta roubar a nossa alegria e nos manter cativos em um quarto escuro. Que o teu sangue expulse todo espírito de confusão que nos impede de tomar decisões e nos mantém em um estado de paralisia. Que o teu sangue expulse todo espírito de vício, de impureza e de medo. Nós declaramos que esta casa é um santuário. Doenças não são bem-vindas aqui. Gritaria não é bem-vinda aqui. Opressão não é bem-vinda aqui. Escassez não é bem-vinda aqui. Este lugar é solo santo. Nós estendemos essa proteção sobre a tecnologia dentro do nosso lar. Cobrimos cada tela, cada celular, cada computador e cada conexão de internet com o sangue de Jesus. Nós fechamos toda a porta que o inimigo poderia usar para trazer conteúdo impuro, viciante ou destrutivo para dentro das nossas paredes e para a mente dos nossos filhos. Declaramos que nossos lares não serão contaminados pela agenda do mundo. Nossos lares são uma embaixada do céu, um lugar onde a cultura do reino é a única cultura permitida. Nenhuma arma espiritual forjada contra este lar prosperará. Cada palavra de inveja, cada fofoca, cada intenção maligna de pessoas que desejam o nosso mal é neutralizada agora pelo sangue de Jesus. Elas se tornam como flechas que se desintegram antes de atingir o alvo. Nossa casa não é apenas uma estrutura de tijolos e cimento. Ela é uma fortaleza do Espírito Santo, um refúgio seguro, um lugar de paz, guardada e vigiada, dia e noite, pelo poder redentor de Cristo. Nós declaramos que anjos estão acampados ao redor desta casa, reforçando as muralhas de proteção que o sangue de Jesus estabeleceu.
O nosso lar é um lugar de segurança não apenas física, mas emocional e espiritual. É o lugar onde nossas famílias podem florescer, onde nossos filhos podem crescer em segurança e onde a presença de Deus não é apenas uma visita, mas a moradora principal. Nós não estamos nos escondendo com medo. Estamos governando a partir de um lugar de segurança selados, protegidos e santificados pelo poder inigualável que há no sangue do Cordeiro. E se esta oração pela sua família está tocando o seu coração, faça algo que semeie essa proteção sobre outras pessoas. Pegue o link deste vídeo e compartilhe agora mesmo com 3 pessoas que você ama. Seja um canal da bênção de Deus na vida de alguém hoje. Não guarde essa proteção só para você. Espalhe-a. Agora que estabelecemos esta cúpula de proteção divina sobre o nosso lar, esta fortaleza selada pelo sangue de Jesus, nós não vamos parar por aí. Uma fortaleza vazia não tem propósito. O verdadeiro tesouro que guardamos dentro dessas muralhas é a nossa família. E a nossa fé não é egoísta, ela é intercessora. Com base nesta aliança de proteção com a autoridade de quem está debaixo da cobertura do sangue, nós agora nos tornamos sacerdotes e sacerdotisas dos nossos lares. Nós nos colocamos na brecha e começamos a levantar cada membro da nossa família, um por um, diante do trono da graça. Nós não apenas os mencionamos em uma lista rápida. Nós os apresentamos nominalmente em teu altar, Pai. Eles são a tua herança para nós, o nosso bem mais precioso, e hoje nós os envolvemos na mesma proteção poderosa que reivindicamos para nós mesmos. E começamos com os mais vulneráveis, aqueles que são o alvo principal do inimigo, os nossos filhos. Pai Celestial, nós cobrimos os nossos filhos com o sangue de Jesus. Nós os envolvemos da cabeça aos pés, cada fio de cabelo, cada pensamento, cada emoção, cada palavra que sair de suas bocas. Onde quer que eles coloquem os pés, hoje declaramos que esse chão se torna território santo guardado pela tua presença. Na escola, que o sangue de Jesus seja um escudo invisível ao redor deles. Que nenhuma arma de bullying, nenhuma palavra de humilhação, nenhuma influência maligna de colegas ou mesmo de professores possa penetrar essa barreira. Nós declaramos que a mente deles é brilhante, focada e protegida. Que eles aprendam com facilidade, mas que, acima de tudo, sejam guardados da confusão de valores e das mentiras que o mundo tenta ensinar como verdade. Em casa, que eles se sintam seguros, amados e valorizados. Online, no mundo digital, que é tão perigoso, nós mergulhamos seus perfis, suas conversas e cada site que eles visitarem no sangue de Jesus. Nós declaramos que nenhum predador disfarçado de amigo se aproximará deles. Nenhuma armadilha de conteúdo impróprio ou viciante os capturará. Nós quebramos o poder de todo vício em jogos, redes sociais ou pornografia antes mesmo que ele tente se instalar. Nós declaramos que os olhos deles verão o que é puro. Seus ouvidos ouvirão o que é verdadeiro e seus corações desejarão o que é nobre. Pai, nós pedimos que tu envies anjos ministradores para serem os guarda-costas pessoais dos nossos filhos. Que os anjos os guardem em todos os seus caminhos, que os livrem
de acidentes, de quedas, de perigos, que nós nem conseguimos ver. Que a tua verdade seja a bússola que guia cada decisão deles, para que, mesmo quando não estivermos por perto, a tua voz sussurre em seus ouvidos, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Agora, Senhor, nós levantamos o nosso cônjuge, a pessoa que tu colocaste ao nosso lado, para caminhar nesta jornada. Nós cobrimos nosso marido, nossa esposa, com o sangue protetor de Jesus. Cobrimos seu corpo com saúde, sua mente com paz e seu coração com segurança. Onde quer que ele ou ela vá hoje, no trabalho, no trânsito, em suas interações, que a tua presença o envolva. Nós repreendemos toda tentação que possa se levantar contra o nosso casamento. Fechamos as portas para qualquer pessoa ou situação que o inimigo queira usar para semear discórdia, deslealdade ou desconfiança. Nós declaramos que nosso casamento não é apenas um contrato social, é uma aliança sagrada, selada, não apenas com as nossas promessas, mas com o sangue de Jesus. Que o nosso relacionamento seja um reflexo do teu amor pela igreja, um amor cheio de graça, rápido em perdoar, paciente nas falhas e que sempre acredita no melhor. Que haja unidade de propósito, respeito mútuo e uma alegria genuína em nossa união. Restaura, Pai, a comunicação que foi quebrada, o carinho que se esfriou e a admiração que se desgastou. Que nosso lar seja um lugar para onde ambos tenhamos prazer em voltar no final do dia. E estendemos essa cobertura sobre toda a nossa árvore genealógica. Nós levantamos nossos pais onde quer que estejam. Se estão conosco, que a honra e o respeito os cerquem. Se estão longe, que a tua paz os alcance. Se estão doentes, nós liberamos agora o poder curador do sangue de Jesus sobre seus corpos. Nós repreendemos o Alzheimer, a demência, o câncer, os problemas cardíacos, a diabetes. Nós declaramos que eles viverão todos os dias que tu lhes designaste com força, lucidez e propósito. Nós cobrimos nossos irmãos, nossas irmãs e todos os nossos entes queridos. Que a tua sabedoria repouse sobre suas mentes para que tomem boas decisões. Que a tua graça os sustente em meio aos seus desafios pessoais e que a tua provisão nunca lhes falte. Que os laços de sangue em nossa família sejam fortalecidos por laços de amor e perdão. E aqui, neste momento, nós fazemos algo profético e poderoso. Nós nos posicionamos como intercessores da nossa linhagem e, pelo poder que há no nome de Jesus, nós quebramos toda maldição hereditária, todo ciclo de pecado, toda fortaleza de pensamento que foi passada de geração em geração. Aquela tendência à raiva que veio do nosso avô, aquele ciclo de divórcio que marcou a nossa família, aquela inclinação à depressão ou ao vício, aquela mentalidade de pobreza que sempre disse: nós nunca teremos o suficiente. Nós declaramos que essas correntes são quebradas agora. O sangue de Jesus na cruz não apenas perdoou os nossos pecados, ele nos redimiu da maldição da lei. Nós declaramos que a nossa família foi enxertada em uma nova árvore genealógica, a linhagem de Cristo. E em nossa casa, a herança não é mais de dor, mas de cura. A herança não é de escassez,
mas de abundância. A herança não é de fracasso, mas de vitória. Declaramos que a cura está fluindo como um rio através dos corredores da nossa história familiar. Feridas emocionais causadas por palavras duras no passado, traumas de abandono ou abuso, dores espirituais de desilusões com a fé. Nós convidamos o Teu Espírito Santo, o grande Consolador, a entrar nessas memórias e aplicar o seu bálsamo de cura. Onde havia amargura, que o perdão comece a brotar. Onde havia vergonha, que a Tua graça a lave completamente. Onde havia divisão, que a reconciliação se torne possível. Nós não somos mais prisioneiros do nosso passado. Somos pioneiros de um novo futuro para a nossa família. Um futuro escrito não com a tinta dos nossos erros, mas com o sangue redentor do nosso Salvador. Nós declaramos uma nova história, um novo legado, um novo nome sobre a nossa casa, uma família chamada curada e abençoada pelo Senhor. Agora, antes de entrarmos no campo de batalha espiritual, quero que você use o seu teclado como uma espada. Com autoridade, digite nos comentários: nenhuma arma prosperará. Declare isso sobre sua vida, sua casa e sua família. Faça essa declaração de guerra agora mesmo e cele o seu compromisso de não viver mais com medo. Nós estabelecemos a proteção, intercedemos pela nossa família e quebramos as correntes do passado. Estamos, sem dúvida, em um lugar de força, mas é exatamente aqui, neste ponto da nossa jornada de fé, que a palavra nos revela uma verdade inevitável e profundamente consoladora. O Salmo não diz: "E porque o Senhor é meu pastor, eu nunca passarei por lugares difíceis." Não. A promessa não é a ausência de vales, a promessa é a presença do pastor no vale. A palavra diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Vamos parar aqui por um momento. Este versículo é talvez o coração pulsante de toda a nossa confiança. O salmista não nega a existência do vale, ele o encara de frente. O vale é real. Existem dias que parecem um vale, o vale de um diagnóstico médico assustador, o vale de uma crise financeira, o vale da solidão, o vale de um casamento em dificuldades, o vale da dúvida e do medo. E ele o descreve como o vale da sombra da morte. Preste atenção nisso. Muitas vezes, o que nos paralisa não é a morte em si, mas a sombra dela. A sombra de uma ameaça. A sombra do fracasso. A sombra da perda. Uma sombra sempre parece maior e mais assustadora do que o objeto que a projeta. O inimigo é um mestre em projetar sombras gigantescas para nos intimidar, para nos fazer sentir pequenos, sozinhos e encurralados. Ele quer que a gente olhe para o tamanho da sombra e se esqueça do tamanho do nosso Deus. Mas a nossa declaração de fé hoje corta essa sombra ao meio. Não temerei mal algum. Isso não é negação, é autoridade. É uma escolha consciente de não dar ao medo o poder de governar as nossas emoções e decisões. Por quê? Qual é a base dessa coragem sobrenatural? A frase seguinte é a chave de tudo: porque tu estás comigo. A ausência do medo não vem da ausência do perigo. A ausência do medo vem da presença do pastor. A presença dele não remove o vale, mas enche o vale de luz. A presença dele não elimina os inimigos,
mas garante a nossa vitória sobre eles. A presença dele transforma o lugar mais assustador em um caminho seguro, porque ele, o leão da tribo de Judá, caminha ao nosso lado. O nosso foco não está no vale, está no pastor que nos guia através dele. E como ele nos guia e nos protege nesse vale, o texto continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso não é apenas uma imagem poética, é a descrição das ferramentas de trabalho de um pastor, ferramentas que representam duas facetas do cuidado de Deus por nós, a sua proteção e a sua direção. E hoje nós tomamos posse dessas duas ferramentas. Primeiro, a vara. A vara não era usada para guiar as ovelhas. A vara era uma arma, era um pedaço de madeira curto e pesado, usado pelo pastor para lutar contra os predadores. Era com a vara que ele enfrentava os lobos, os leões e os ursos que vinham para roubar, matar e destruir o rebanho. A vara representa o poder de guerra e a autoridade de Deus. Quando Davi diz, a tua vara me consola, ele está dizendo, Senhor, saber que tu lutas por mim me traz uma paz profunda. Saber que tu és o meu guerreiro, o meu defensor, acalma o meu coração. Nesta manhã, nós nos apropriamos da vara do nosso pastor. E a vara que ele nos entrega hoje é o nome de Jesus e a autoridade da sua palavra. Em nome de Jesus, nós nos levantamos não com medo, mas com uma santa ousadia. Nós não somos ovelhas indefesas, esperando para sermos atacadas. Somos ovelhas que pertencem a um pastor que já derrotou todos os nossos inimigos na cruz. E com essa autoridade, nós agora nos dirigimos ao reino espiritual. Nós cancelamos toda ordem, todo decreto e toda missão enviados do inferno contra nós e nossa família para o dia de hoje. Toda palavra de maldição que foi liberada contra nós, seja por inveja, por raiva ou por rituais de feitiçaria, nós declaramos que ela é nula e sem efeito. Ela se choca contra o escudo do sangue de Jesus e volta para o lugar de onde veio. Todo feitiço, toda praga, todo encantamento é quebrado, agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós usamos a vara da autoridade para cegar todo espírito de vigilância. Todo demônio que foi designado para monitorar a nossa vida, para procurar uma brecha, uma fraqueza para nos acusar dia e noite diante de Deus, nós o declaramos cego e surdo para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós silenciamos todo espírito de divisão que foi enviado para sussurrar mentiras nos ouvidos do nosso cônjuge, para plantar sementes de rebelião no coração dos nossos filhos, para criar discórdia em nosso local de trabalho. Você não tem voz aqui. Nós o silenciamos com o poder da palavra de Deus, que diz que somos um em Cristo. Nós repreendemos todo espírito de intimidação que tenta nos paralisar com o medo do esse. E se eu for demitido? E se eu ficar doente? E se meus filhos se desviarem? Nós respondemos a esses e se com a verdade de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, o cajado. O cajado era uma vara longa com uma curva na ponta. Ele tinha duas funções principais: guiar e resgatar. Com a parte longa, o pastor tocava suavemente o lado da ovelha para mantê-la no caminho certo.
E com a curva, o gancho, ele resgatava as ovelhas que caíam em buracos ou se prendiam em espinheiros. O cajado representa a direção gentil e o cuidado redentor de Deus. Se a vara é a sua autoridade que nos protege dos inimigos externos, o cajado é a sua graça que nos protege de nós mesmos. O cajado nos consola, porque sabemos que mesmo quando erramos, mesmo quando nos desviamos do caminho por teimosia ou distração, o nosso pastor não nos abandona. Ele não nos descarta. Com infinita paciência, ele estende o seu cajado e, com um toque gentil de correção ou uma puxada firme de resgate, ele nos coloca de volta na vereda da justiça. O cajado é a certeza de que a nossa fragilidade é coberta pela sua fidelidade. É a promessa de que não há buraco tão fundo do qual a sua graça não possa nos tirar. Hoje nós nos submetemos ao cajado do nosso pastor. Pai, dirige-nos, corrige-nos onde precisamos ser corrigidos. Mostra-nos onde estamos nos desviando do teu propósito. Não nos deixe vagar para longe da tua vontade. E se cairmos, Pai, se tropeçarmos hoje, pedimos que o teu cajado de misericórdia nos alcance rapidamente e nos puxe de volta para perto do teu coração. Nós não tememos a tua correção, porque sabemos que ela é motivada pelo amor. Nós a recebemos como um ato de cuidado, um sinal de que pertencemos a ti e que tu te importas demais conosco para nos deixar perdidos. Com a vara da autoridade em uma mão e a segurança do cajado na outra, nós agora declaramos com ousadia toda a intenção sombria do inimigo, todo o plano oculto, toda a armadilha preparada no escuro para nos fazer tropeçar, é agora exposta pela luz de Cristo e completamente desfeita pelo teu poder. Nós convocamos o fogo consumidor do Espírito Santo para varrer a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho e queimar tudo o que não foi plantado por ti. Onde o inimigo planejou o mal, nós ativamos a promessa de Gênesis 50:20 e declaramos que tu já estás transformando em bem. Onde ele planejou nos trazer vergonha, tu já estás preparando uma mesa de dupla honra. Onde ele planejou nos isolar em tristeza, tu já estás nos vestindo com vestes de louvor. Declaramos que as forças das trevas estão em um estado de total confusão e desorientação a nosso respeito. Seus planos estão frustrados, suas comunicações estão cortadas e suas armas estão destruídas, porque maior, infinitamente maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não andamos com medo no vale. Nós andamos em vitória, consolados e protegidos pelo pastor das nossas almas. E se você acredita que Deus não é um Deus de escassez, mas um Deus de honra e abundância, eu quero que você se junte a mim em um ato de fé profética agora mesmo. Vá aos comentários e digite com toda a sua convicção: minha mesa está preparada. Declare que a sua temporada de provisão e vindicação não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E esse quando começa hoje. Depois de atravessar o vale amparados pela vara da autoridade e pelo cajado da graça, poderíamos pensar que o objetivo era simplesmente sobreviver, chegar do outro lado, ofegantes, mas vivos. Mas o nosso Deus nunca opera na lógica da mera sobrevivência. O vale
não era o destino, era o corredor. A batalha não era o fim da história, era o prelúdio da honra. O propósito de nos guiar através das sombras não era apenas nos testar, mas nos preparar para o banquete. E é aqui que o Salmo nos leva a um dos cenários mais dramáticos e gloriosos de toda a Bíblia. A promessa explode em cores vivas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vamos dissecar a profundidade desta promessa, porque ela tem o poder de revolucionar a maneira como você enxerga as suas lutas. Primeiro, quem prepara a mesa, o texto diz, tu preparas, não é você. Não é o seu esforço, a sua inteligência, os seus contatos ou a sua força de vontade. A mesa da sua vitória, da sua provisão e da sua honra é preparada pelas mãos do próprio Deus Todo-Poderoso. Ele é o anfitrião divino. Imagine a cena, o Criador do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, se inclina e, com um cuidado pessoal e detalhado, arruma um lugar de honra especialmente para você. Ele escolhe a toalha de mesa. Ele posiciona os talheres, ele prepara o melhor prato. Isso nos ensina que a nossa bênção não é um acidente de sorte, é um ato intencional de amor e favor do nosso Pai. Ele está pessoalmente investido na nossa exaltação. Segundo, o que é essa mesa? Esta mesa é muito mais do que um lugar para comer. Na cultura bíblica, uma mesa preparada por um anfitrião era um símbolo de comunhão, aceitação, paz, provisão e aliança. Portanto, esta mesa representa a provisão completa de Deus para todas as áreas da sua vida. É a mesa da provisão financeira, onde as contas são pagas e ainda sobra. É a mesa da cura física, onde o diagnóstico maligno é cancelado e a saúde divina é servida. É a mesa da restauração emocional, onde a paz e a alegria são o prato principal, substituindo a ansiedade e a tristeza. É a mesa da promoção no trabalho, da reconciliação familiar, da porta que se abre quando todas as outras se fecharam. Essa mesa é a manifestação visível da promessa: nada me faltará. É Deus dizendo: sente-se, meu filho, minha filha, descanse, eu cuidei de tudo. E agora, o elemento mais impactante, onde essa mesa é preparada na presença dos meus inimigos. Pense nisso por um segundo. Deus não espera que todos os seus problemas desapareçam para te abençoar. Ele não espera que todos os seus críticos se calem para te honrar. Ele não espera a ausência da batalha para te dar a vitória. Ele faz o oposto. Ele prepara o seu banquete no meio do campo de batalha. Ele te serve em um lugar onde todos aqueles que duvidaram de você, que te subestimaram, que falaram mal de você, que torceram pela sua queda, são forçados a assistir. Quem são esses inimigos? Podem ser pessoas, sim. Aquela pessoa no trabalho que tentou sabotar o seu projeto. Aquele parente que disse que você nunca daria em nada. Mas os inimigos também são forças e circunstâncias. O inimigo chamado dívida. O inimigo chamado depressão. O inimigo chamado doença. O inimigo chamado medo. O inimigo chamado passado. Todos eles que sussurravam no seu ouvido que você estava acabado agora, são obrigados a se sentar na plateia e testemunhar do Deus a quem você serve, te levantar, te honrar
e te sustentar publicamente. Isso não é um ato de vingança da parte de Deus, é um ato de vindicação. É Deus defendendo a sua própria honra na sua vida. É Ele dizendo ao inferno e ao mundo: este é meu filho, esta é minha filha, eu estou com ele, eu estou com ela. E tudo o que vocês planejaram para o mal, eu estou agora usando como pano de fundo para a minha glória. A presença dos seus inimigos não é para te intimidar, é para amplificar o testemunho. Uma bênção recebida em segredo é maravilhosa, mas uma bênção recebida à vista daqueles que decretaram a sua derrota silencia o acusador para sempre. Hoje nós tomamos posse desta promessa. Declaramos que estamos nos sentando à mesa que o Senhor preparou. Enquanto o inimigo assiste, esperando a nossa queda, nós recebemos a nossa promoção. Enquanto as circunstâncias gritam, impossível, nós ouvimos o nosso Pai dizer: o banquete está servido. E como se a honra de um banquete divino não fosse suficiente, o cuidado do pastor se torna ainda mais íntimo. A palavra continua: unges a minha cabeça com óleo. Depois de passar pelo vale empoeirado e cansativo da batalha, a ovelha frequentemente chegava com feridas, arranhões e exausta. O pastor então aplicava um óleo especial em sua cabeça. Esse óleo tinha múltiplas finalidades. Ele acalmava as irritações, curava as feridas, protegia contra insetos que tentavam depositar ovos em suas narinas e lã e dava à ovelha uma aparência de saúde e brilho. Esta unção com óleo é um ato de carinho, cura e consagração. É Deus dizendo: a batalha acabou por hoje. Agora, deixe-me cuidar de você. É a unção da cura que toca as feridas emocionais que a batalha deixou. As palavras que te machucaram, as decepções que te feriram. O óleo do Espírito Santo está sendo derramado sobre elas, agora trazendo alívio e cicatrização. É a unção da proteção que cria uma barreira contra as pequenas irritações e os pensamentos parasitas de preocupação e ansiedade que tentam roubar a sua paz. É a unção da alegria. A palavra fala do óleo de alegria em vez de pranto. É Deus substituindo o peso do luto e da tristeza pela leveza e pelo brilho do seu espírito. E, acima de tudo, a unção com óleo é um ato de separação. É Deus te marcando como propriedade dele. É Ele te escolhendo e te capacitando para um propósito divino. Nós recebemos essa unção fresca nesta manhã. Pedimos, Pai, que Tu derrames o Teu óleo sobre a nossa cabeça. Unge a nossa mente com clareza para tomar decisões. Unge as nossas mãos para que tudo o que tocarmos prospere. Unge os nossos lábios para que as nossas palavras tragam vida. Unge o nosso coração com uma nova paixão por Ti. Nós declaramos que saímos do pó do vale e recebemos a unção de honra. Não somos mais definidos pelas nossas cicatrizes, mas pelo óleo do nosso Rei. E a consequência final de se sentar à mesa e ser ungido pelo pastor é esta: o meu cálice transborda. Observe que ele não diz: o meu cálice está cheio. Estar cheio é bom. Significa que temos o suficiente para nós mesmos. Mas transbordar é um outro nível. Transbordar significa que a bênção é tão grande, tão abundante, tão avassaladora, que ela não pode ser contida. Ela derrama pelas bordas e começa a molhar tudo e todos ao redor. Isso revela a natureza do nosso Deus. Ele não é um Deus do suficiente. Ele é o Deus
do mais do que suficiente. Ele não é o Deus do mínimo, ele é o Deus do máximo. O mundo opera em uma economia de escassez, nos dizendo para guardar, acumular e ter medo de que falte. O reino de Deus opera em uma economia de abundância, onde quanto mais damos, mais recebemos. O cálice que transborda é a rejeição completa de uma mentalidade de pobreza. Nós declaramos que a nossa vida não será medida na régua da mediocridade. O nosso cálice de alegria vai transbordar. O nosso cálice de paz vai transbordar. O nosso cálice de provisão financeira vai transbordar. O nosso cálice de oportunidades vai transbordar. E qual é o propósito desse transbordar? Não é para o nosso egoísmo. O propósito do transbordar é que a nossa vida se torne uma fonte para os outros. Quando o nosso cálice transborda, a nossa família é abençoada. Nossos amigos são abençoados. Nossos vizinhos e colegas de trabalho são abençoados. Nós nos tornamos um canal da graça de Deus, um distribuidor das suas bênçãos. Não somos apenas um reservatório, somos um rio. Hoje, nós nos posicionamos para receber este transbordar. Nós alargamos a nossa capacidade de receber de Ti, Pai. Nós quebramos todo o teto de limitação que nós mesmos ou outros colocaram sobre nós. Nós declaramos que estamos entrando em uma estação de transbordamento. Nossas contas bancárias, nossa despensa, nossa capacidade de amar, perdoar e abençoar irão transbordar, não para a nossa glória, mas para que o mundo veja a generosidade e a bondade do nosso pastor. Nós nos sentamos à tua mesa, recebemos a tua unção e vivemos com o cálice a transbordar. Esta é a nossa porção. Esta é a nossa realidade em Cristo. E se você está pronto para trocar a ansiedade e o caos interior pela paz que só Deus pode dar, uma paz que o dinheiro não compra e as circunstâncias não podem roubar, pare um segundo e escreva esta declaração de fé nos comentários: a paz de Deus guarda a minha mente. Faça disso a sua primeira oração de hoje e sinta a autoridade que há nessas palavras. Nós acabamos de nos sentar à mesa da honra. Nós recebemos a unção que cura e consagra. Vimos o nosso cálice não apenas cheio, mas transbordando. E neste lugar de abundância e vindicação, surge uma pergunta crucial: de que adianta ter um cálice transbordando, se as nossas mãos tremem tanto pela ansiedade que derramamos tudo pelo caminho? De que vale a provisão externa se não temos paz interna?